Capítulo 9. Na manhã seguinte, Jean estava respondendo ao e-mail de um de seus irmãos quando ouviu a batida dupla característica de Eve. Quando abriu a porta da casa anexa, ela estava acompanhada de um cara de cabelos grisalhos com uma jaqueta esportiva da Caucaset High School. Oi, disse Eve. Jean, tem visita para você. Esse é Ted Finch. Ele é técnico da equipe de futebol americano da escola. E ele não vai dizer isso, mas o seu filho Jake também é nosso principal running back, certo? Running back, confirmou Finch. Isso. Oi, treinador. Eles se cumprimentaram um pouco sem jeito. Tenho que lhe dizer, disse o treinador Finch, que assisti a muitos dos seus arremessos pela TV. É um prazer. Ah, obrigado. Eve assentiu com a cabeça para eles. Não querem ir para a cozinha e conversar à mesa? Tenho que subir e terminar um trabalho. Foi um prazer ver você, Ted. O prazer foi meu, Eve. Jean observou enquanto Eve desaparecia escada acima, dando um tapinha no cotovelo dele ao sair. E aí? Disse ele ao treinador. E aí? O que está achando da cidade até agora? Ótima, ótima. Todo mundo tem sido ótimo. É bom sair um pouco da cidade grande, sabe? Imagino. Finch sorriu para ele. Lamentei muito pela maneira como as coisas terminaram para você em Nova York. Jean assentiu. Obrigado. Ele deixou o silêncio sensacional por alguns segundos. Então, o que posso fazer por você? Bem, disse Finn. Vim lhe pedir um favor. Sou técnico de uma equipe de futebol americano que já está quase no fim de uma temporada bastante difícil. Tenho jovens que se esforçaram muito, mas estão meio abatidos, e sempre tento pensar em maneiras de motivá-los. Evitar que fiquem preguiçosos. Às vezes levo pessoas para conversarem com eles, para lhes darem conselhos sobre o futebol, ou sobre coisas em geral. Apenas conselhos gerais. Jean começou a ver os contornos nebulosos daquela visita ganharem nitidez. Ok, disse ele, adotando um franzir de testa evasivo de um homem que não tinha entendido. Talvez Ted não tivesse coragem de explicar. Talvez Jean não tivesse coragem de recusar. Bem, você é um atleta profissional, trabalhou com os melhores, lidou com muita pressão. Não é beisebol, mas tenho quase certeza de que é bem parecido. Eu tinha esperança que você talvez pudesse... Jean olhou para ele com uma expressão ainda mais intrigada. Treinador, você sabe que abandonei o esporte profissional, não sabe? É por isso que eu sou conhecido. Finch encolheu os ombros largos. Eu sei tudo sobre isso. Ele chacoalhou no bolso o que parecia ser um grande molho de chaves. Chaves da escola, chaves de técnico. Não gosto muito de toda essa coisa de colapso mental. Todo cara acorda um dia e descobre que acabou. Técnicos também. Jean fez uma pausa, esperando achar o argumento ridículo, algo que um treinador de uma cidade pequena diria porque não sabia nada sobre esporte de alto nível, mas em vez disso ele se viu concordando com certa relutância. Acho que você tem razão. Ninguém está pronto para esse momento. Nem sempre acontece quando se está no meio de uma partida, tenho que admitir. Nem sempre acontece na TV, nem sempre vira notícia. Na maior parte das vezes é um jogador que perde velocidade ou se lesiona o tempo todo. Às vezes ele simplesmente fica esgotado, mas todos acordam um belo dia e acabou. Pode ser esse o seu caso, mas você provavelmente ainda é o melhor atleta que esses garotos vão conhecer. E acho que seria bom para eles saber que a vida não se resume a uma única coisa no que diz respeito a ganhar e perder. Jean teve que admitir que tudo aquilo fazia sentido. Ele poderia pelo menos explicar o que tinha sido necessário para chegar aonde ele havia chegado, mesmo que não fizesse ideia de como se manter lá. Talvez pudesse até fazer algum bem a eles. Poderia pelo menos avisar para não gastarem seu dinheiro com charlatões. Caso se tornassem atletas profissionais, ganhassem muita grana e então implodissem de maneira espetacular. No entanto, uma jornalista já tinha ido bater na porta de Eve e ele se sentia mal o suficiente por ter atraído aquela mulher para a casa dela. Não queria atrair outros para a escola ou para o treino de futebol. E quem garantia que o time de futebol americano ia querer ouvir alguém que não apenas não jogava futebol americano, como tinha sido basicamente excomungado e expulso da cidade porque não conseguiu arremessar melhor que os caras de uma equipe de ensino médio? Seríamos discretos, acrescentou o treinador Finch, lendo os pensamentos com a astúcia de quem passou 20 anos decifrando os complexos sinais comportamentais de garotos de 17 anos na Nova Inglaterra. Nada espalhafatoso, apenas uma conversa com um grupo de garotos, e se der certo, quem sabe? Você pode ajudá-los na preparação física, talvez atuar um pouco como auxiliar técnico, em vez de ficar sentado em casa jogando videogame, como eu aposto que você está fazendo. Jean riu.
Eu jogo futebol americano desde o ensino médio e não era muito bom. Não importa. Não sei se é uma boa ideia, treinador. Esses garotos vivem na internet e tudo mais, as pessoas falam. Fint deu de ombros e acenou com a mão mais uma vez. Besteira! Meus meninos são confiáveis. Digo a eles que isso não é assunto para Twitter e eles vão ser o mais discreto que puderem. A parte do Twitter foi a favorita de Jim. Sinto informar, treinador, mas acho que eles não usam mais o Twitter. Isso é pra caras velhos como você e eu. Acho que agora preciso dizer a eles que não é assunto pra outra coisa. Instagram, talvez. Ah, pelo amor de Deus, murmurou o treinador. Quando eu começo a entender o que tanto ficam fazendo no celular, eles passam por outra coisa. É como tentar agarrar em guias. Ele continuou. Enfim, são bons garotos. O pior que pode acontecer é todo mundo descobrir que você está trabalhando com um bando de crianças. Nesse exato momento, o que dizem por aí é que você ficou maluco. Então, não tem nada a perder, certo? Jim havia jogado com uma quantidade inacreditável de técnicos, e o treinador Fint de Calcasieu High School Hanks foi o primeiro a pedir a ele um favor dizendo que era um favor. Difícil recusar.